É estranho pensar como a humanidade tem medo da dúvida e como, ao longo da história, perguntar demais se tornou motivo de prisão, tortura e até morte. Quando se observa o passado, é triste perceber que os maiores criminosos muitas vezes não foram assassinos, ladrões ou tiranos. Foram aqueles que ousaram pensar. Esse é o peso que balança o pêndulo da Inquisição, um símbolo da condenação do pensamento crítico em nome de uma moral que, na verdade, era só um disfarce de controle. E para quem não me conhece, eu me chamo Lauri e hoje vamos falar sobre a Inquisição, até porque ela não foi um erro isolado da história. Ela foi um projeto de dominação ideológica onde o terror servia como um método pedagógico. Você já se perguntou por que a Inquisição sequer existiu? E antes do vídeo começar, você sente que precisa de respostas ou está em busca de direcionamento? Ou talvez apenas deseje um olhar mais profundo sobre a sua vida? Oferecemos leituras de tarô personalizadas e totalmente online. Através do tarô, acessamos tanto o plano consciente quanto o inconsciente, ajudando você a enxergar com mais clareza os sinais da sua jornada. Conduzimos cada atendimento com sensibilidade e profundo respeito à sua própria verdade pessoal. Além disso, nossa abordagem é energética. A leitura revela como sua energia está fluindo no momento atual e quais padrões estão influenciando a sua vida e o que você precisa fazer para se alinhar com os seus verdadeiros objetivos. Enfim, chega de enrolação, tem mais informação na descrição. E é isso. Bom vídeo. Bom, para começar esse assunto, sempre que a gente fala sobre Inquisição, a imagem que nos vem à mente é de algum herege sendo queimado, da bruxa sendo torturada e dessas guerras religiosas. Mas pouco se fala do que realmente estava por trás de tudo isso. Porque a Inquisição, apesar do verniz religioso, não nasceu do amor ou da fé, muito menos pelos ensinamentos de Cristo. Ela nasceu do medo e principalmente da política. A Inquisição espanhola, por exemplo, foi oficialmente autorizada por uma bula papal em 1478. E é importante deixar claro que isso não foi uma iniciativa da Igreja sozinha, foi um projeto de Estado. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os considerados reis católicos, obtiveram do Papa o direito de nomear inquisitores que não respondiam mais ao Vaticano, mas ao trono. Então, com o casamento desses dois monarcas, nasce não apenas a Espanha moderna, mas também uma ideia muito perigosa, a de que só haveria uma Espanha possível se houvesse um só povo, uma só língua e uma só fé. Tudo que fugisse dessa fórmula precisava ser corrigido ou então eliminado. Ou seja, a Inquisição virou uma espécie de máquina política, porque agora o Vaticano, ele não só ditava o que você deveria acreditar, mas também controlava o que você deveria temer. A conquista de Granada foi o último capítulo da chamada Reconquista, um processo de quase 800 anos em que os reinos cristãos do norte da Península Ibérica foram lentamente retomando os territórios que estavam sob o domínio muçulmano desde o século VIII. E isso não significou apenas o fim desse domínio islâmico, ela marcou também o início dessa perseguição massiva a toda e qualquer tipo de diversidade religiosa. Então essa conquista de Granada não foi apenas uma vitória territorial, foi também um marco psicológico, pois a partir dali que nasceu a ideia de uma Espanha pura, cristã e unificada, e nasceu também a necessidade de erradicar tudo que fugisse desse ideal. Além disso, o termo criptojudaísmo virou um pretexto para a ideia de limpeza de sangue,
que, além de profundamente racista, dizia que não bastava apenas você se converter, era preciso nascer puro. Toda essa ideia dos arianos e, por conta disso, não haveria salvação para aqueles de origem judaica ou moura. E o que mais me revolta nisso tudo não é nem esses julgamentos, é esse cinismo, porque tudo isso foi feito em nome de Deus. Mas que Deus seria esse que exige dor, humilhação, confisco de bens, prisões secretas e fogueiras? Esse não é o Deus da misericórdia. Esse é o Deus criado por homens com sede de poder. Você sabia que os bens dos acusados eram todos tomados pelo Estado? Ou seja, você acusar alguém de heresia não era apenas uma questão de fé, era também uma forma deles enriquecerem. Então era todo um mecanismo de pilhagem legalizada. E é por isso que muitas das mulheres acusadas de bruxaria eram apenas parteiras, curandeiras, conhecedoras de ervas, do ciclo lunar e da medicina ancestral. E muitos desses hereges eram estudiosos de astrologia, alquimia, cabala e gnose. Saberes esses que simplesmente ameaçavam essa narrativa oficial da igreja, não por serem perigosos, mas por libertarem a mente. Por isso a Inquisição queimou livros, destruiu bibliotecas e apagou tradições milenares. O que se perdeu nessa época é incalculável. E mesmo o que sobreviveu, sobreviveu escondido, disfarçado em simbologias, ocultado nas entrelinhas da arte, da arquitetura e dessas escolas iniciáticas. A fogueira, então, foi só a ponta do iceberg. A verdadeira Inquisição aconteceu no silêncio, em toda essa deformação histórica. Então a Inquisição não foi apenas um erro histórico, ela foi uma escolha deliberada, uma construção cuidadosa de um sistema onde a religião deixava de ser baseada somente na fé e virava a base da estrutura do Estado. E bom, por que isso aconteceu? É bem simples, porque a fé, quando ela é entrelaçada com esse poder, com esse poder de dominação, ela se torna então a forma mais eficaz de controle, porque ela age por dentro, molda a culpa, o medo, a vergonha. Então não se exige armas quando já se domina a consciência. A união entre igreja e monarquia criou uma máquina perfeita. Então essa heresia passou a ser considerada um crime político, e com isso a simples dúvida já se tornava uma ameaça. Então questionar um dogma religioso podia ser interpretado como uma deslealdade ao próprio rei, e portanto uma traição ao Estado. E você vai reparar como toda essa lógica de controle não surgiu por acaso. Ela surgia a partir de fundamentos bem pensados, concretos, políticos e até muitas vezes militares. E é exatamente por isso que as cortes reais mantinham magos, alquimistas ou astrólogos do seu lado. Então esses magos da corte não eram simples charlatões de feira. Eles eram intelectuais formados nas universidades de Salamanca e Bolonha, por exemplo. E, portanto, tinham acesso a conhecimentos de astrologia, alquimia e filosofia natural. Eles também conseguiam ler e traduzir os textos árabes de Avicena e Averroes. Então, com todo esse conhecimento, eles ajudavam o rei a interpretar táticas de guerra, controle territorial e, claro, populacional. Porque quando você controla não só as leis, mas também as estrelas que o povo jura fidelidade, mantém essa ideia acesa de que tudo, do destino, da salvação desse paraíso, eles passam primeiro pela igreja antes de passar por você.
Por exemplo, a própria Rainha Elizabeth da Inglaterra tinha como conselheiro o famoso John Dee. Ele a ajudava a tomar as decisões com base em cálculos astrológicos e chegou a cunhar o termo de Império Britânico. E bom, voltando ao assunto, para dar outros exemplos, Carlos V do Sacro Império Romano Germânico consultava ocultistas e cabalistas judeus convertidos antes de tomar decisões importantes. Na própria Espanha, durante os reinados de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, muitos membros da corte estavam ligados a círculos esotéricos secretos, estudando as obras árabes e judaicas de filosofia hermética, mesmo com a Inquisição ganhando força. E perceba como tudo isso agora começa a fazer sentido. Foi justamente por isso que esse conhecimento oculto era visto como perigoso, porque ele oferecia autonomia espiritual, criava pontes entre culturas e desafiava o monopólio da interpretação divina que a igreja queria manter. Enquanto esses saberes circulavam silenciosamente entre as paredes do palácio, nas praças o povo era disciplinado à força. O que se dizia ser uma cruzada pela pureza da fé era na verdade um projeto político de unificação pelo medo. Então a diversidade religiosa era entendida como ameaça à autoridade central. Cada corrente espiritual independente podia de alguma forma dar origem a uma nova linguagem, a um novo código e, portanto, uma nova rebelião. A religião se tornou o braço direito do Estado e o Estado se disfarçou desse defensor da salvação. E bom, se existe um nome que personifica, todo esse fanatismo institucionalizado, esse nome é Tomás de Torquemada, um dominicano que se tornou o primeiro inquisitor geral da Espanha e, ironicamente, descendente de judeus convertidos. Então essa obsessão de Torquemada não era apenas religiosa, ela também era ideológica. Ele acreditava numa pureza impossível, a de uma Espanha absolutamente católica, sem sombra de diferenças e sem memória de outros saberes e nem espaço para essa dúvida. Então, sob o seu comando, a Inquisição ganhou contornos brutais. A tortura foi normalizada como uma ferramenta para se arrancar a verdade. Mas o que se chamava de confissão era, na prática, uma rendição forçada da alma através do medo. Mais de 2.000 pessoas foram executadas só sob sua liderança, mas o número de vidas arruinadas, de famílias destruídas, de bibliotecas queimadas, de crianças que foram ensinadas e moldadas nesse sistema é inimaginável. Torquemada criou então uma cultura de desconfiança total. O seu vizinho podia te denunciar se ouvisse ou se deduzisse algo estranho. O seu marido, a sua esposa e os seus próprios filhos sempre ficavam nessa espécie de vigília. Então esse medo ele se tornou tão enraizado que essa lealdade à fé virou uma performance pública, onde ninguém podia nem sequer se permitir parecer diferente. E é exatamente aqui que mora toda essa tragédia. Torquemada não era um monstro fora do sistema, ele era o próprio sistema. Ele era o reflexo de um projeto político que viu na religião uma ferramenta de dominação absoluta. Então, embora alguns revisionistas, estudiosos modernos, tentem suavizar esses números, dizendo que essa Inquisição espanhola não matou o quanto se imaginava, que muito do que se fala foi apenas um exagero protestante ou até uma propaganda inglesa, e sim, eu não discordo disso, que em alguns registros podem ter sido inflado mesmo esses números, principalmente em certas versões populares. Mas isso, sinceramente, muda alguma coisa? Porque, na verdade, o que a Inquisição destruiu
não pode ser medido apenas pelos corpos. Ela destruiu ideias, queimou livros, calou filósofos e quebrou culturas inteiras pela raiz. E talvez o pior de tudo, ela instaurou o medo como uma linguagem cotidiana. Não é à toa que Cervantes, autor de Dom Quixote, teve que escrever com ironia e ambiguidade, escondendo essas críticas sociais em meio a aventuras fantasiosas. Ou que Goya, um pintor brilhante, teve que mergulhar nessas trevas do absurdo e do grotesco para conseguir retratar toda essa loucura de uma Espanha afogada em repressão. Ambos viveram num país onde o pensamento era vigiado, onde você sonhar e pensar diferente podia ser pecado. Então a Inquisição não acabou quando os tribunais foram desfeitos. Ela deixou uma herança invisível, deixou o medo de questionar, criou gerações acostumadas a obedecer. E com isso eles criaram uma tática quase perfeita, porque criaram no inconsciente uma espécie de desculpa pronta, o que fazia com que toda a culpa desses atos nunca caísse sobre a igreja. Então não importa o século e também não importa o erro, a cruz continua sendo usada como desculpa, como um símbolo de pureza, mesmo quando há sangue fresco pelos degraus de toda a história dela. A narrativa oficial diz que tudo foi só um contexto histórico, que tudo aquilo era outro tempo e que foram erros pontuais. Mas não se fala do efeito psicológico disso, e não se fala do real problema, o momento em que uma instituição humana decidiu se colocar como a única ponte entre Deus e o mundo. E essas desculpas servem exatamente para isso, para esconder a verdade, porque se eles admitissem isso, teriam que refazer toda a estrutura da religião, teriam que olhar para trás e reconhecer todas essas mortes causadas, teriam que explicar as fogueiras, as torturas, as guerras santas, teriam que falar do apoio velado ao fascismo e ao nazismo, e teriam que encarar o modo como manipularam populações inteiras com culpa, medo e promessa de salvação. E é claro que eles não vão fazer isso, porque admitir o erro seria admitir que o poder que exercem não vem de Deus, vem dessa repetição de uma mentira que já dura por séculos. E sabe o que é pior disso tudo? É que essa mentira, ela ainda satisfaz. Ela ainda encontra sentido em milhões de corações que preferem respostas prontas, que preferem uma realidade binária, simples, com o céu e o inferno, com a salvação e a condenação. Esse é o velho pêndulo. Deus castiga, mas recompensa. Você obedece ou é punido. Hoje não temos mais as fogueiras nas praças, mas existe algo parecido. Por exemplo, os linchamentos nas redes. Então ainda há quem seja cancelado simplesmente por questionar. Ainda há quem seja chamado de louco ou herege, simplesmente por tocar em feridas que a sociedade se recusa a tratar. Vivemos em uma era em que telescópios observam buracos negros e aceleradores de partículas sondam os segredos da matéria. A ciência decifra os mistérios do DNA, exploram a origem do universo, propõem alternativas para um mundo mais justo e sustentável. Seja no debate climático, nas vacinas, na educação sexual, na filosofia e até na ética. Temas como evolução, genética e aborto devem ser discutidos com base em dados e não julgados nos tribunais dessa moral religiosa, como se a verdade científica fosse uma afronta ao divino. A religião, ou melhor, certos usos da religião, ainda são usados como escudos e desculpas de interesses pessoais e exclusivos. E isso é triste porque essa religião, o cristianismo, tinha tudo para ser um lugar de abrigo. Jesus é um bom arquétipo dessa compaixão, desse acolhimento, da busca sincera pelo sentido da vida. Mas a religião toda virou, em muitos casos,
apenas uma ferramenta de manipulação, um palco para justificar guerras, lucros e opressões. Usam-se o nome de Deus para controlar pessoas, silenciar vozes, esconder abusos e manter estruturas de poder que jamais se sustentariam se o amor fosse, de fato, o centro de tudo. O mais irônico é que falam sobre liberdade, salvação, luz, mas eles operam nas sombras. Na sombra das mortes em nome de Deus, das cruzadas, de toda essa escravidão, do apoio a regimes totalitários, da destruição cultural, da censura, do apagamento histórico, porque não se trata só de vidas perdidas, mas de ideias que nunca chegaram a nascer, de saberes engolidos pelas chamas e de civilizações inteiras condenadas pela arrogância de quem acreditava ser o único portador da verdade. O incêndio da Babilônia de Alexandria é um símbolo disso tudo. Um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade, que abrigava obras sobre astronomia, medicina, filosofia, matemática, com possíveis registros do início da humanidade, foram todos queimados, apagados e hoje praticamente esquecidos. Então, quantas curas, descobertas e avanços humanos se perderam ali? Quantas perguntas deixaram de ser feitas porque alguém, em nome de um deus ou de um império, decidiu que saber demais era perigoso? Esse padrão se repetiu século após século. Essa religião institucionalizada, ou melhor, os que a manipularam, preferiram destruir aquilo que não podiam controlar. Eles preferiram manter a escuridão, mesmo se dizendo mensageiros da luz. Inverteram o significado do sol, o significado de Jesus, porque para eles, luz sempre foi o sinônimo de poder, e não de verdade. Ou seja, pensar nunca deveria ser um crime. E talvez lá no fundo o que mais deve assustar a igreja e esses donos da verdade é que quando as pessoas começam a pensar por si mesmas, elas param de obedecer, param de aceitar tudo sem se questionar, param de se curvar diante de autoridades que usam o próprio nome de Deus como se fosse uma espécie de assinatura de contrato. Quando você está consciente, você consegue perceber essas manipulações, consegue enxergar aonde existem essas contradições. E você começa a se perguntar por que tem tanta coisa que foi proibida, enquanto esse poder da igreja permanece lá, intocável. E é exatamente nesse momento de consciência que não tem mais volta, porque uma mente que se abriu não volta mais a caber dentro de uma prisão de dogmas. É como na própria alegoria da caverna de Platão. Depois que você vê a luz, por que você escolheria voltar para a escuridão? É isso que eles temem, que a fé deixe de ser medo e se torne consciência, que toda essa narrativa deles caia, porque é dessa forma que eles conseguem lucrar, oferecendo uma salvação como moeda e um medo como mercadoria. Eles temem que as pessoas finalmente percebam que o verdadeiro sagrado ele nunca precisou de templos grandiosos, nem sequer de punições eternas ou esses tribunais inquisitórios. O verdadeiro sagrado nasce quando a gente se atreve a buscar a verdade, mesmo que ela doa. Portanto, a Inquisição não foi um acidente nem um excesso de fé. Ela foi uma engenharia do medo, uma aliança entre a religião, a política e essa intolerância. Porque enquanto a realeza se fortalecia, aqueles com outra fé ou outro tipo de pensamento eram categorizados como traidores. Enquanto o império crescia, as vozes dissonantes eram silenciadas ou então queimadas. Hoje somos herdeiros dessa história e cabe a nós questionar as narrativas oficiais, reconhecer quando o poder religioso silencia o pensamento
E lembrar que a verdadeira fé não precisa de tribunal para prevalecer. A diversidade de religiões não deveria trazer separação, e sim inclusão, cultuando divindades que ressoem com você e não com o que impõem para você. Porque se é verdade, precisa de um monopólio de uma instituição para sobreviver, então talvez ela não seja verdade. Enfim, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esse vídeo tenha feito você refletir um pouco e dá para se concluir com tudo isso que talvez a verdadeira heresia nunca tenha sido sequer questionar, mas sim aceitar tudo sem pensar. E toda dica e sugestão que vocês deixam aí nos comentários, eu sempre tô lendo e adaptando aqui nos vídeos. Então deixe sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Deixe seu like e, como de costume, lembre-se sempre de espalhar a verdade.